mais de 1 milhão de estudantes no Brasil estão excluídos do mundo digital. Esse é um dado do Censo Escolar 2024, que mostrou também que praticamente 90% das escolas que estão desconectadas estão em áreas rurais. Ainda que a internet tenha virado um instrumento importante para a educação, ela não está em todas as escolas do país. Aliás, 1 em cada 4 delas ainda não usa a internet para ajudar na aprendizagem. E garantir a conectividade na educação não é só fazer com que professores e alunos tenham acesso à internet. É também oferecer uma rede com velocidade adequada e a infraestrutura que permita que ela seja usada na sala de aula. Afinal, esse é o objetivo. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, lançada pelo Brasil em 2023, tem ajudado a melhorar esses gargalos, mas ainda tem pela frente o desafio de ampliar a abrangência dos recursos e dos equipamentos e de reduzir desigualdades regionais. O episódio de hoje fala da conectividade na educação e discute as políticas públicas que o país já implementou nesse tema, tratando de avanços recentes e de desafios para um futuro próximo. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. Hoje a gente recebe a CEO da MegEdu, Cristiane Castilhos, que também é embaixadora do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento para conectividade em áreas remotas. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Cris, super obrigado pela sua presença aqui nessa nossa conversa, que eu estou muito curioso, interessado em te ouvir. Muito obrigado mesmo pela tua presença. É um prazer. Oi, todo mundo. Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque o bom do podcast é que cada um escuta onde pode. Já falei pro Davi, assim, eu escutava na academia, no carro, em qualquer momento. Então, sou super fã, acho que vai ser um prazer essa conversa também. Fiquei muito honrada com o convite. Que legal. Então vamos já mergulhar, porque tenho muitas perguntas para você e o tempo aqui é curto. Queria começar com uma pergunta bem básica, né? Quando a gente fala de conectividade e de infraestrutura tecnológica nas escolas, a gente está falando do que exatamente, né? Qual que é, a configuração que se busca para essas escolas? Acho que é bom a gente pensar, né, do jeito bem prático, assim. Então, a gente chega na escola e normalmente tem aquele clássico de: "Ai, minha internet é ruim porque ela trava". Tá bom, se a sua internet trava, provavelmente é porque você precisa de mais velocidade, né. Então você vai ter que ir lá, ligar para sua operadora, para o seu provedor e pedir mais velocidade, né, "Aumenta aí o meu pacote". Mas aumenta para quanto? Por que que tá travando? Então, para isso ficar mais fácil, né, o MEC criou uma série de parâmetros para ajudar os diretores, as secretarias a poderem tomar essa decisão e definiu: olha, uma internet boa é aquela que você tem 1 mega por aluno. Então, se você tem 300 alunos, você liga lá aquele pacote de 300 mega, que é o que a gente conhece, e atende. Mas se você é uma escola de 800 alunos naquele turno, você já não pode mais pegar aquele pacote tradicional que estão te oferecendo, que parece uma internet boa, mas na prática, para você, com a quantidade de alunos que você tem, não é adequada. Então, você vai lá e precisa: olha, eu preciso de um pacote mais rebuscado, vou precisar, né, de 800 mega. A mesma coisa quando a gente chega nas escolas e assim: minha internet é ruim, mas é ruim por quê? Porque naquela sala lá no final do corredor não pega. Você precisa garantir que o sinal está chegando lá. E aí, para facilitar, né, o MEC também criou parâmetros e regrinhas que dizem: você precisa de um access point, um roteadorzinho, aquele equipamentinho a cada 2 salas de aula. Então, se você tem 10 salas de aula, você precisa em 5 na sua escola e assim por diante. Então, existe uma série, né, de parâmetros, de regrinhas que facilitam para a gente saber: a minha internet é boa ou é ruim. E esses parâmetros, obviamente, foram, né, construídos com base em referências internacionais. Então, hoje, né, 1 mega por aluno é um padrão que os países europeus seguem. Então, é para a gente ficar realmente tranquilos que, bom, se eu tiver essa configuração, vai dar tudo certo. Mas aí entra o principal, né, que é essa internet precisa chegar para o aluno. E aí a gente entra na questão dos computadores. E aí é onde, às vezes, é um pouco mais contraintuitivo, porque a gente está acostumado com aquela ideia do laboratório de informática.
Então, se a minha escola tem um laboratório de informática, significa que ela está equipada para usar a internet. E depende. Normalmente, né, fica aquela questão de, o professor que quer usar, ele vai lá e agenda e reserva naquele dia. Aí o diretor, coitado, fica ali mediando para ver quem é que vai usar o laboratório. Às vezes o professor consegue numa semana, não consegue na outra. Então, ele não consegue, por exemplo, usar uma plataforma, usar a internet de um jeito mais sustentado e recorrente. Fica aquele uso esporádico. Então, para ajudar com isso, o MEC também publicou um guia de dispositivos esse ano que determina que, né, o mínimo que você precisa é você ter computador para que cada aluno, né, cada turma consiga ter 2 horas por semana de uso. Isso faz com que você possa, por exemplo, tanto implementar uma BNCC computação com tranquilidade, quanto você poder, por exemplo, ter um uso recorrente, né? Porque a maior parte das plataformas, quando a gente pensa em uso pedagógico, elas precisam que você use toda semana por X tempo, durante um tempo para ter, né, algum indício de impacto no aprendizado. E tem uma coisa super importante que a gente às vezes não pensa, né, Davi, que é a tecnologia, se a gente for olhar para a aprendizagem, ela precisa ser curricular. E para ela ser curricular, ela tem que estar na grade. E aí você não pode deixar que o nono ano A está usando 3 vezes no mês e o nono ano B está usando uma vez. E o C nem usa. Né? Assim, se você quer ter um uso pedagógico curricular, você precisa dizer, então todo nono ano precisa usar X horas e para isso você vai precisar de uma quantidade X de computadores. Então, para ajudar, o que a gente fez na Megadu foi uma calculadora de dispositivos. Então, lá no nosso site, a escola ou a secretaria entra e diz, eu quero ter esse uso aqui, e ela calcula automaticamente, dependendo da quantidade de alunos, da quantidade de turma, do tamanho das salas, quantos computadores precisa ter naquela escola. Acho que até é importante a gente ressaltar, né, porque que, infelizmente, naquilo que a gente foi ensinado que o laboratório de informática era o sonho, não necessariamente ele sozinho dá conta da gente poder fazer o melhor uso da tecnologia, e para isso existem padrões, né? Existe toda uma série de indicadores aí que o MEC criou. Ótimo, Cris. Obrigado. Acho que a gente conseguiu ter um belo contexto na visão da escola, né? Agora eu queria subir um pouco o nível para entender o contexto mais do ponto de vista de grandes números, né? Então, queria que você desse também um contexto em como está o avanço desse tema pensando em Brasil, né? Eu trouxe na abertura alguns números do censo de 2024, mas tenho certeza que você deve ter uma visão mais atual e também pode ajudar a gente a entender como esses números vêm avançando no tempo no Brasil, né? Então, se você puder nos dar esse contexto mais macro, eu acho que vai ajudar na nossa conversa. Acho que pensando em números, né, e muito do que a gente entende, assim, sobre falar, né, de conectividade de internet é falar de equidade, né, a gente falar que todo mundo tem que ter acesso, né, então, no caso da Megadu, a gente foi criados e a gente acredita muito, um pouco até das nossas histórias pessoais, que não adianta você ter poucas escolas, secretarias usando inteligência artificial, enquanto você tem um grupo muito grande de escolas que nem acessa a internet. Então, quando a gente começou, a gente tinha 30.000 escolas do Brasil, né, das 140, que não tinham acesso à internet, lá em 2021. Para mim, era um desespero, porque eu dizia, a gente conseguiu conectar um avião e tem 30.000 escolas públicas sem internet. Então, eu até fiz uma promessa, né, eu não uso internet no avião enquanto o Brasil não conectar todas as escolas. É uma para as pessoas que me dizem, você fala comigo no voo. Eu falo, eu não vou usar a internet no avião. Eu acho que esse é o principal indicador, o principal olhar que a gente tem que ter quando a gente fala de equidade. E esse número, ele melhorou muito nos últimos anos. Então, a gente caiu, né, de 30.000 escolas sem internet em 21 para 13.000 escolas sem internet no passado, né? A gente mais reduziu pela metade esse gap. E estamos aí torcendo, cruzando os dedos. Daqui a pouquinho a gente vai ter, né, o censo escolar, os dados atualizados. E se seguir esse padrão, a gente vai chegar pela primeira vez, né, em menos de 10% das escolas sem internet. O que isso representa, né, assim, e aí a gente pode falar um pouquinho depois por que isso é tão importante para essas escolas que ficaram muito afastadas. Mas falando de grandes números, eu vou aproveitar e a gente fala um pouquinho, então, também da questão do computador. Porque a gente não pode falar só sobre a internet, o link da internet, porque a gente está falando de uma internet que tem que chegar para o aluno. E aí é onde a gente tem um pouco mais de desafios, assim, o salto ele não é tão elevado. Então hoje no Brasil a gente tem 4 em cada 10 escolas que consegue ter a quantidade adequada de computadores para fazer um uso estruturante da tecnologia.
A gente sabe que teve muitos, né, avanços, especialmente a gente vê muito investimento de secretarias tentando comprar os equipamentos, mas infelizmente, às vezes a gente tem uma compra que para quem é leigo, né, você não entende que você pode estar comprando errado. Então, você vai lá e compra um tablet, porque, né, às vezes numa licitação entre um computador super específico e um tablet mais simples, leva mais equipamento para mais alunos. Então é natural e óbvio que às vezes você pensa em comprar mais equipamentos. Mas se você pega uma qualidade ruim, que não passa um vídeo legal, que daqui a 2 anos esse equipamento quebra, ou que você dá esse equipamento para o aluno e infelizmente às vezes ele extravia, esse investimento, ele daqui a 2, 3 anos vira nada. Então, no investimento de equipamentos, a gente ainda tem um grande desafio, né, que é você saber comprar o equipamento. E aí, para isso, a gente tem, né, avanços. O próprio Ministério lançou um guia de dispositivos esse ano, explicando, né, quais são essas características para fazer esse bom investimento. Mas, por outro lado, quando a gente olha, ainda não há grandes políticas públicas focadas em fazer esse investimento, né? Então, você teve uma grande iniciativa que foi, né, a Lei 14.172, foi uma lei emergencial criada no Congresso na época da pandemia, que repassou recursos para os estados, especialmente, para que eles possam fazer essa aquisição de equipamentos. Mas esse valor, ele é suficiente para você equipar menos de 70% só das estaduais. Então, ainda precisa haver um complemento de investimento das secretarias estaduais e a gente ainda vai precisar discutir como é que a gente vai fazer para equipar as secretarias municipais. Então, hoje, né, o Brasil conseguiu ter grandes avanços no nível de acesso, da qualidade da internet, né? Então, você tem o painel do MEC, que acompanha justamente quantas escolas têm melhorado nessa internet padrão ouro, né, do 1 mega por aluno, e a gente deu saltos relevantes, né? Hoje a gente tem quase 70% das escolas nesse padrão ouro, então mais de 20 pontos percentuais nos últimos 2 anos, desde que as iniciativas começaram. Tem melhorado bastante a internet e o Wi-Fi, mas em equipamentos a gente ainda vai precisar, né, ter um olhar estruturante para resolver tanto essa complementação do investimento, seja ela das secretarias ou inclusive do governo federal, e especialmente esse olhar para qualificar, né, essa compra, que os gestores estejam atentos, né, porque nem sempre o que é o mais intuitivo de você comprar mais equipamentos mais baratos é o que depois no futuro vai ser sustentável. Então, legal, acho que a gente conseguiu ter um contexto em relação a isso. E aí você começou a falar uma coisa que eu acho super importante dizer assim, tá, e daí? Né? Por que a gente está lutando tanto para conseguir ter conectividade, Wi-Fi, ter os dispositivos nas escolas? Por que é tão importante ter isso nas escolas, inclusive que isso chegue a todas as escolas? É um pouco do que a gente acredita. Então, eu vou pedir licença para contar um caso e contar um pouco de onde a minha família é, né? Então, minha família é de Amaral Ferrador, uma das menos de 10 cidades do Rio Grande do Sul que ainda não tem acesso asfáltico. Há anos, desde que eu sou criança, eu escuto a história de vai chegar o asfalto em Amaral, porque são quase 40 quilômetros de estrada de chão. E tem uma ex-namorada do meu irmão, que é uma fofa, e que é isso, assim, né? Tem hoje 30 anos, que cresceu com a gente e fez o magistério, foi para uma cidade meio polo para estudar um pouquinho mais, voltou e virou professora. E durante muito tempo, ela ensinou o que ela aprendeu, porque ela não tinha recursos. E eu lembro que eu falava na época, por exemplo, há muito tempo atrás, lá quando a Nova Escola começou a ter produtos e ferramentas digitais, dizia, olha, eu uso os planos de aula da Nova Escola, né? Porque as pessoas já conheciam a revista, às vezes a revista era a única coisa que chegava. Entra lá no seu celular, dá uma olhada. Mas, não, vamos tentar fazer uma formação. Não, a internet não é suficiente, você não consegue ter uma formação estruturada, você não consegue ter. E hoje, não chegou o asfalto, mas chegou a internet, e ela consegue ter acesso à informação, consegue ter acesso a treinamento, consegue pensar e tem milhões de ferramentas para o professor, e eu realmente acredito que se a gente quer falar de tecnologia, a gente tem que começar falando, né, das ferramentas, especialmente de como vai melhorar a vida primeiro do professor, antes de falar em levar para o aluno. E ela está tendo hoje acesso, né? Ela tem todas essas ferramentas para conversar, para trocar, para melhorar a sala de aula dela, para pensar numa atividade diferente. Acho que quando a gente começou a Mega Edu, a gente sempre sabia também que o desafio ia ser no norte. Então, legal, eu tenho uma escola rural, super, né, lá no Rio Grande do Sul, mas eu tenho que descobrir o que acontece no norte, que é onde tem um desafio maior. E aí a gente fez parceria com várias secretarias. E aí tem, né, a professora Adriana, que me marcou muito. Ela foi diretora de escola e hoje ela faz parte de um programa que ajuda
a pensar em como qualificar a educação em escolas amazônicas. E ela me contou uma história, ela falou: Cris, há muito, muito tempo atrás, a primeira escola que eu trabalhei, muitas vezes chegava no final do mês, para conseguir receber o nosso salário, levar as informações dos alunos, receber algum treinamento, a gente fazia às vezes 2 dias de barco, para conseguir chegar na secretaria, ficava lá um dia e voltava. 2, 3 dias de ida, mais um dia lá, a gente está falando de 4, 5 dias. Isso era uma semana da escola fechada, porque às vezes a diretora é a merendeira, é a única professora, é quem cuida daquela escola. Então, para essa população de escolas que realmente não tem internet, você está falando de um impacto muito grande, Davi, assim, é uma coisa que é inimaginável. A gente, às vezes, né, assim, no Sudeste não tem noção. E agora, recentemente, a gente está ajudando escolas em Manicoré, fomos para lá e a gente falou: olha, a gente quer ir visitar as escolas que receberam antena de satélite. E a secretária falou: mas aqui custa R$ 1.000 para a gente conseguir alugar o barco para nos levar lá. A gente pode levar mais pessoas da secretaria junto nessa visita, porque a gente já aproveita? Isso eu tô falando de novembro, Davi. Então, assim, o custo para ter uma comunicação adequada nessas 30 mil escolas que estavam sem internet, nas 13 que ainda estão, é muito alto. A gente está falando de escolas que ficaram sem acesso, muitas vezes, a coisas básicas. Então, por que pra gente, né, é tão importante ser para todos? Porque a gente precisa. Imagina o salto que a gente vai dar, né, na vida dessas escolas rurais. E a gente foi se acostumando a deixar, né? Você chega às vezes na secretaria, ou chegava, e essa dificuldade. Então, assim, como é que são essas escolas? Tem essas e tem aquela lá quilombola, aquela lá indígena que a gente consegue falar e visitar 2, 3 vezes por ano. E aí você vai deixando esses alunos, você vai deixando essas escolas. Então, a gente realmente entende, acho que justamente por isso a gente também fez muito, né, também um advocacy para que, além da internet, né, nessas escolas agora que faltam, tem vários projetos que estão levando, inclusive, painel solar, né, estão levando outras soluções, porque às vezes a escola não tem nada. Então, é um impacto, né, muito transformador para esse grupo de escolas que acabou ficando aí para o final. Muito bem, tô vendo que você tem até uma conexão pessoal, né, com essa história, e eu vou querer ouvir um pouco agora sobre a Mega Edu. Mas antes também quero te contar uma coisa. Você falou dos planos de aula da nova escola. Não sei se você sabe, Cris, mas eu dirigi a Fundação Vitor Tivita lá atrás. E quando eu comecei lá, a revista Nova Escola ainda não tinha nem site. E aí foi na minha época que a gente criou o site e lançou os planos de aula da nova escola. Então, que bom saber que ajudou. E aproveito e mando um abraço aqui para o Ricardo Falzetta, que era quem dirigia o site da nova escola lá na época. Cris, então a Mega Edu começou a trabalhar com isso. A Mega Edu é uma organização da sociedade civil que atua, pelo que eu entendo, para garantir a conectividade na educação pública. E eu queria, então, fazer esse link aí do teu trabalho na Mega Edu e como vocês têm atuado para garantir a conectividade nas escolas. Você falou um pouco, mas acho que talvez agora você possa contar um pouquinho mais do que é a Mega Edu e o que ela tem feito. Eu falei, né, da minha indignação lá no começo da internet no avião, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente fez foi entender que já tinha muita gente que tinha se debruçado sobre esse problema e tinha, né, feito avanços relevantes, mas ainda faltava, às vezes, alguma resposta. E aí, quando a gente começou a perguntar para as pessoas por que a gente não conseguia ter conectado as escolas, né? Se a tecnologia existe, se já conectamos o avião, muita gente dizia: olha, eu não sei quanto custa, eu não sei onde as escolas estão. Não sei se custa 3 bilhões, 6 ou 20. Então, como gestor público, né, ou às vezes um secretário, não sabia se custava 5 milhões, 10, né, ou 15, como é que eu vou priorizar esse problema se eu nem sei o que precisa para resolver, onde essas escolas estão? Porque naquele momento, né, já tinha tido alguns programas, como o programa Banda Larga nas escolas, e tinha muito as anedotas, né, de eu falei para a operadora conectar essa escola, a operadora foi ver as coordenadas, colocou na latitude e longitude, a escola estava no meio do oceano. Aí a operadora diz assim: como é que vocês querem que eu conecte uma escola que vocês não sabem onde está? E a gente falou: bom, então se o problema é de dados, beleza. Vamos então. Primeira coisa que a gente fez foi organizar uma super base de dados, 140 mil escolas, qual que é a coordenada adequada, a gente fez todo o georreferenciamento delas, encontrou onde elas estavam. Ainda tem um desafiozinho aí, depois a gente até pode falar das últimas finais, que é realmente
bem desafiador você encontrar quando ela está embaixo, né, de uma árvore no meio da Amazônia, né? Nem um melhor satélite vai achar essa escola, mas a gente fez todo um trabalho para conseguir ter dados, saber quantos computadores tinha, quantos roteadores tinha, qual que era a velocidade que chegava e quanto custava para equipar essas escolas. E a gente também fez algumas análises para entender. Escolas que estavam perto, né, de uma região onde já tem uma oferta de telecom, era um tipo de solução, você só precisa garantir que essa escola tem recurso. Escolas mais afastadas, às vezes na Amazônia ou escolas rurais, não vai ter uma operadora para atender aquela escola. Então, o Estado ia precisar fazer alguma política de fomento de telecomunicações. E a gente foi lá e calculou: olha, você precisa investir tanto de infraestrutura de telecomunicações para chegar nessa escola. E acho que a primeira coisa, né, que foi ter organizado os dados, ter feito uma análise, foi o que muitas vezes ajudou a destravar várias conversas. E eu acho que muitas vezes esse às vezes é o papel do terceiro setor, né? Você fazer um estudo, fazer uma pesquisa, trazer uma referência de outros países para ajudar a qualificar um debate e que os gestores públicos que vão tomar as decisões tenham, né, melhor essa informação. E aí hoje, né, assim, pra gente ter uma noção, né, eu brinco, a gente só resolveu esse problema porque a gente tinha bons dados. Então, para dar exemplo de coisas que aconteceram, né? Hoje você tem mecanismos, por exemplo, que as operadoras, né, os provedores, eles podem reduzir o imposto que eles pagam se eles forem e conectarem um número X de escolas. Então, para você convencer, né, a fazenda a abrir mão de imposto, né, porque você tem que ter muita segurança naqueles dados. Ou o BNDES, por exemplo, lançou uma linha de crédito que, se as operadoras conectam escolas por onde elas passam, elas têm uma diminuição na taxa de juros. Então, ter os dados e a informação, Davi, fez com que a gente conseguisse uma coisa muito importante, que foi trazer mais recursos, não somente da educação. Porque a gente vê, né, recentemente a gente está vendo no jornal o debate de investir mais nessa política, sobrar menos dinheiro para essa outra. Então, uma das primeiras coisas que a Megaду fez foi olhar para esse problema não só como um problema de educação, mas dizer assim, olha, isso aqui é um problema de telecomunicações, e se a gente conectar essa escola, a gente consegue também conectar o entorno. Então a gente vê muito, assim, os pais usando para cadastrar no GovBR, lugares, por exemplo, o Piauí tem um programa super legal que as escolas viraram polos de telemedicina. A gente começou a mapear depois e viu que as UBSs, 80% delas está a menos de 1 quilômetro da escola. Então, com o mesmo investimento que às vezes você leva para conectar a escola, você facilita a conexão da saúde, você faz uma inclusão digital. Então, com isso, a gente conseguiu também que as telecomunicações olhassem para esse problema e que o investimento viesse de outros lugares. Que eu acho que é uma das coisas mais importantes também na educação, né? A gente está sempre precisando aumentar o recurso que a gente tem e a gente não brigar, né, entre as diferentes pautas por mais recursos. Então, acho que tem todo esse trabalho, né, a nível federal, de levar os dados, de trazer referências, de fazer conversas com os gestores. A gente tem, né, ótimos gestores priorizando a pauta e ajudar a fazer esses desenhos, né, a pensar tecnicamente sobre essas opções. E no nível, né, local, como a gente começou essa conversa, né? Imagina a diretora tendo que pensar e calcular se o access point, o roteador é do jeito X ou Y. Para cabear a escola, ela vai usar, né, a função A ou Z, assim. Não é papel. O pobre daquela diretora tem N coisas para fazer. Você pega uma secretaria, né, menor, de um município menor, a secretaria tem que, né, a pessoa que está lá toma decisão desde o pedagógico, como é que ela vai saber? Às vezes não é uma questão de telecom. Então, a gente acaba sendo essa ponte, né, e ajudando também a educação a ter um parceiro técnico, né, ali, gratuito, alguém que não cobra e que não tem nenhum viés para te ajudar a tomar uma decisão de como fazer esse investimento. E agora, acho que uma das coisas, né, mais legais que a gente está super feliz é que esse olhar, né, para você dizer assim, bom, o primeiro passo, às vezes, de uma política pública é ter dado, é ter informação, e isso ajuda a destravar. Foi uma das coisas, né, que o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, entendeu que poderia ser relevante, inclusive, para outros países. E aí, né, dando um spoiler, mas a gente deve lançar logo, logo, uma calculadora de conectividade junto com o BID, inclusive para os outros países da América Latina, em que a gente fez toda essa modelagem de dados, ajudou a puxar, né, as bases de dados e a calcular para que os outros países também possam começar, né, a pensar sobre esse problema e aí depois ter mecanismos como esses, assim. Então, eu sempre digo, né, o meu maior aprendizado foi isso, não subestimar o básico, não subestimar a internet, né, o básico para aquela escola afastada, e não subestimar o potencial que tem, às vezes, você simplesmente organizar a informação de um jeito estruturante para destravar uma política pública. Que legal, é engraçado, né? A gente, Instituto Natura, atua na América Latina e os problemas entre os países são muito similares, então acho que realmente isso vai ajudar muito.
quero te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é assim, você tateou um pouco, mas eu queria, assim, se você pudesse listar de maneira objetiva quais são as 1, 2, 3, os principais desafios que a gente ainda tem pela frente nessa questão toda de conectividade, infraestrutura tecnológica. Acho que o primeiro, né, conforme a gente vai chegando no last mile, né, nessas últimas escolas, a gente ainda tem muitos desafios de poder chegar na escola, né, então é um desafio logístico. Eu acho que esse é o principal, então você já tem muitas políticas públicas que estão conseguindo ter um provedor, tem um recurso, né, fizeram um edital, abriram um edital, conseguiram um provedor, uma operadora para chegar nessa escola lá super afastada, mas muitas vezes, né, a gente chega, a escola não foi informada porque ela não tem internet, então ela não sabe que a pessoa está indo, ou a gente chega e a informação que tinha era que tinha um anexo e na verdade tem 2 anexos, então o investimento é maior, então esse finzinho, né, que a gente brinca, é isso, assim, a gente olha os dados, 96% das escolas sem acesso à energia elétrica, sem acesso a saneamento, sem acesso a nada, né, então são essas que a gente agora vai precisar chegar com tudo e realmente dizer que a gente fez, digamos, esse trabalho de universalização. E o segundo desafio é como a gente falou, né, é um desafio ainda de investimento para você poder garantir, né, os equipamentos necessários para que, se você pelo menos conseguir, né, conectar as escolas estaduais, significa que esse aluno, ao se formar, né, ao sair da escola, ele teve alguma oportunidade de inclusão digital. Então, é um investimento alto, dificilmente você vai conseguir, né, equipar todas as escolas com computadores, né, um computador por aluno nem é o que se acha mais que é necessário, mas você precisa pelo menos ter uma estratégia específica de investimento para uma etapa, né, e aí acho que isso também dialoga muito com a BNCC Computação, que é, né, importante que seja implementada, que esse ano vai ser um ano-chave. Então, eu diria que o próximo desafio é a gente conseguir garantir pelo menos os equipamentos para as escolas estaduais, e aí a gente vai precisar, sim, né, ter uma complementação desse investimento que já existiu, para a gente não ficar ali na metade, né, não ficar aquele vai, não vai. Não adianta ter um pouquinho, porque aí você não vai ter um uso curricular estruturante, você precisa ter a quantidade adequada para 100% das suas escolas para fazer a virada. Perfeito, muito bom, ficou claríssimo. Eu queria, antes de partir para a pergunta final do episódio, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu também sou um entusiasta de ter bons dados, né? E recentemente o MEC lançou o painel Escolas Conectadas. Aí eu queria te ouvir um pouco sobre o que é esse painel, como ele pode ser utilizado, se realmente ele é algo que vai ajudar nessa trajetória aí que você descreveu. Eu acho que assim, primeiro de tudo, né, a gente que está há bastante tempo trabalhando com política pública sabe o quanto é importante você ter transparência nos seus dados. O primeiro passo pelo qual um painel é importante é justamente para que a sociedade, para que todos possam acompanhar, especialmente políticas que envolvem, né, um investimento relevante de recursos. Então, acho que aqui tem um mérito muito grande, né, de ter esse painel super transparente, escola por escola, com vários dados para que a gente possa ter, né, uma política pública séria e estruturante. Mas, obviamente, um dos principais dilemas é que, como você tem muitas políticas públicas federais, né, muitas vezes o secretário ou a própria escola não tinha essa informação, né, de a minha escola foi conectada, não foi, tá certo, com quem que eu falo, quando vai ser? Ou quando o investimento, né, é feito nesse nível local, às vezes você não sabe qual escola estava atendida. Então, o painel, né, eles assim, você pega a escola Fernão Dias, para falar uma, né, aqui da bolha pinheirense, que é aqui onde eu tô por perto, mas só porque tá aqui perto, ou da Anísio Teixeira, que é do lado da minha casa lá em Porto Alegre, você vai lá, abre e você sabe se ela tá na velocidade certa, se ela tem os equipamentos certos ou não, se ela realmente está precisando daquele investimento. Então, isso dá muito mais informação concreta, né, pro próprio diretor e pro secretário que está olhando, né, e também sendo responsável por aquelas escolas. Então, aquilo que acontecia muitas vezes, né, David, minha internet tá ruim, eu vou lá e vou contratar um pacote maior. Ali você tá olhando, você sabendo, olha, não, se a velocidade tá adequada, talvez você precise investir em outra coisa, você precisa investir na distribuição do sinal. Então, isso também ajuda todo mundo a entender o que tá avançando e qual que é o problema. E, é claro, a gente também acompanhar, né, a situação do Brasil de um jeito mais estruturante. Cris, queria partir para a pergunta final aqui do episódio que eu tenho feito nos últimos episódios para todo mundo e estou curioso para te ouvir, mas vou até te dar um contexto. Por exemplo, você agora estava
contando, né, os avanços, e sempre a gente tem duas formas de olhar, né? Uma forma de olhar é, pô, que legal, teve os avanços, outro, não acredito que a gente ainda está nessa situação, né? E aí sempre tem uma dúvida se a gente deveria estar otimista ou pessimista em relação ao futuro da educação do Brasil. E aí não falo só de conectividade, falo de uma maneira um pouco mais ampla. E eu queria te escutar sobre isso, assim, você tendo trabalhado nesse tema por tanto tempo, conhecendo o que você conhece, vendo o que está acontecendo no Ministério da Educação, nos estados, nos municípios, sem ser poética, né? Quero dizer assim, um pouco baseada na realidade. Como que você está se sentindo em relação à educação brasileira? Você está otimista ou você está pessimista? Essa é a pergunta difícil do podcast, né? Os dados e assim, essa é a parte fácil, mas pensando, né, assim, nas pessoas que eu convivo, né, a gente ajuda 10 de 27 secretarias estaduais, 150 municípios, governo federal, sociedade civil, tem muita gente incrível trabalhando pela educação pública brasileira. Assim, eu até me emociono, porque é impressionante, assim, a capacidade, a paixão das pessoas que trabalham com educação. Eu não vejo isso, Davi, eu trabalho com telecomunicações, minha família é da área da saúde, poucos outros problemas públicos tem gente tão apaixonada. Só que eu acho que às vezes a gente tem que ter, tipo, a tranquilidade de que a gente tá lidando com problemas complexos, né, com o termo lá dos wicked problems, que são os problemas, né, tipo, disruptados, assim, que não tem resposta fácil. Então, é natural que a gente vá por um caminho, não funcione, e vá por outro. É natural que às vezes você chegue no 70%, mas patine um pouco mais para dar o salto final, porque pega os lugares mais desafiadores. É natural que às vezes, né, como você muitas vezes me ensinou essa coisa da foto ou do filme, né? O filme às vezes conta uma história bonita, mas a foto ainda é, no caso dos computadores, 4 de 10. A gente não tá feliz com 4 de 10, né? A velocidade ainda é 7 de 10. Não estamos felizes com 7 de 10, a gente quer chegar no 10 de 10, todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que ter, às vezes, um pouco de serenidade, sabe? E entender assim, olha, quais eram os problemas, esses aqui já foram resolvidos, beleza, quais são os que faltam? E se manter ali resilientes, né, e buscando as alternativas e discutindo realmente o que é o problema do que falta, sabe? E não ficando discutindo, ah, não, mas você não fez certo, fez errado, fez aqui, fez ali. Então, eu acho que com tanta gente apaixonada, sabe, por esse tema nesse lugar e tanta gente inteligente que eu vejo, eu sou otimista, assim. Eu acho que a gente vai conseguir achar quais são, né, as alternativas, os planos B e Cs que a gente precisa para ir ajustando. E às vezes o que fez uma política pública dar certo, um crescimento, né, do 0 ao 50 ou do 50 ao 70, não é o mesmo mecanismo que vai fazer você terminar aquele problema. Então acho que a gente também tem que ter uma certa tranquilidade e honestidade intelectual, né, de tá bom, se você é um gestor e conseguiu dar um salto inicial, às vezes talvez você precisa ajustar a sua política pública, fazer um pouquinho diferente, né, mudar um pouco o curso para dar conta daquele salto final ali que falta, né? Então, é não ficar esse lado do todo mundo querendo defender, não, mas eu fiz 70%, tá bom, fica defendendo, aí você não olha para o que você tem que fazer de diferente, e quem tá dizendo, ó, você não fez diferente para chegar nos 30% que faltam, não reconhece que avançou os 70%. Então, enfim, eu sou, né, da diplomacia, das relações internacionais, da mediação, e eu acho que com o diálogo a gente resolve tudo, e nesse momento de Brasil, o que a gente não precisa, né, é de mais polarização, é de sim ou não, é de tá certo ou tá errado, a gente precisa sentar e conversar e reconhecer que tem que ir pelo meio, né, e ir ajustando pra gente conseguir dar o salto que a gente quer. Ótimo, fico aqui com a tua visão otimista. Também sou um defensor de a gente reconhecer a complexidade do problema e fazer as interpretações com base nisso. E queria super te agradecer pela conversa, acho que foi muito interessante, elucidou várias coisas nesse tema da conectividade. Queria aqui também fazer um reconhecimento para a tua liderança nesse tema aí, da conectividade e tecnologia na Mega Edu, dizer que eu vejo cada vez teu papel mais potente nesse ecossistema da educação, então por isso fico feliz também de ter tido essa conversa com você. Super obrigado, Cris. Obrigada, você é super generoso e tá, né, nesse hall de pessoas que nos inspiram. Obrigada, gente.
Obrigado por ouvir este episódio. Você pode seguir o podcast no seu tocador favorito e deixar um comentário pelo LinkedIn, pelo Spotify ou pelas redes sociais do Instituto Natura. Queria agradecer a mensagem da Juliana Oliveira Santos, que deixou um comentário no LinkedIn sobre o episódio que trata do investimento privado na educação. Ela diz assim: mesmo após anos de atuação em instituições de investimento social privado, a trilha do podcast dedicada ao tema foi uma fonte valiosa de aprendizado, ao trazer a perspectiva de outras organizações nessa trajetória. E esse é apenas um dos muitos exemplos, dada a robustez e relevância dos temas abordados. Sou ouvinte assídua e muito grata pela curadoria e pela qualidade das conversas. Parabéns ao Instituto Natura e obrigada por compartilhar conteúdos tão relevantes. Muito legal, muito obrigado, Juliana, pela mensagem e pela escuta. Obrigado também às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. O próximo episódio vem em 15 dias. Até lá! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição é do Matheus Marcolino, a sonorização e a mixagem são do Pedro Ianzur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.